plenário concluiu nesta terça-feira a votação da medida provisória que dá incentivos fiscais para petroleiras. A gente vai direto ao Salão Verde falar com a Aline Machado, que acompanhou a sessão do plenário e tem as informações. Olá, Aline, como será essa isenção de impostos? Boa noite, Jaciene. Então, a medida provisória, ela trata de renúncia fiscal. O que é uma renúncia fiscal? É dinheiro de tributo que deixa de ir para os cofres do governo. E é dinheiro exatamente de desoneração dessas empresas que são petroleiras. Os impostos, eles deixariam de ser arrecadados, segundo o relator da proposta, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, até 2040. São os impostos: imposto sobre importação, o IPI, imposto sobre produtos industrializados, o PIS/COFINS para importação também está incluído nessa lista. De acordo com os críticos da medida provisória, seria uma proposta que prejudicaria bastante a indústria nacional. Por quê? Porque ao dar um incentivo fiscal para um produto, um equipamento estrangeiro, ele chega com um preço competitivo no mercado nacional e, obviamente, estabelece uma competição predatória, porque vai competir com os produtos brasileiros que seriam mais caros. Inclusive, a ABMAC, a Associação de Indústrias e Equipamentos, já alertou que, se a medida for aprovada, a medida provisória, lembrando que ela ainda passa pelo Senado, isso faria com que o desemprego aumentasse no Brasil, pelo menos nessa área de petróleo e gás. Agora, os defensores da medida provisória alertam que é urgente aprová-la, porque precisam de pelo menos 4 leilões ainda este ano para garantir a meta fiscal do governo federal. Lembrando que foram realizados leilões já que arrecadaram 3,8 bilhões de reais. Foram 17 as empresas escolhidas, dentre elas 7 estrangeiras. E o governo federal ainda tem expectativa de arrecadar em 9 leilões até 2019 mais de 80 bilhões de dólares. Vamos acompanhar agora como foram os debates sobre esta medida provisória no plenário. A oposição tentou mudar trechos da medida provisória aprovada na semana passada, que dá isenção de vários impostos para empresas do setor de petróleo. Eram 12 destaques. E o embate começou já no primeiro, que trata de um artigo que diminui a contribuição social sobre o lucro líquido devido pelas empresas. Mas o destaque não passou e o texto foi mantido. Próximo de 1 trilhão até 2040 é o que o governo deixará de arrecadar, favorecendo as petroleiras estrangeiras e retirando do povo brasileiro, aliás, tributos que servem à Previdência e à Seguridade Social. Essa é uma medida que visa tão somente desonerar a exploração de petróleo e gás no Brasil. Na realidade, teria sido mais simples para o governo fazer o que os governos anteriores fizeram, Edmilson, que era exatamente só mais um decreto, como foi feito pelo presidente FHC, pelo presidente Lula 2 vezes e pela presidente Dilma. Outro destaque tratava da cobrança de tributos como PIS/COFINS e a CID sobre serviços técnicos realizados pelas petroleiras. O texto principal dispensa esse pagamento. A oposição queria reverter essa isenção fiscal. Não conseguiu. Esta é a medida provisória do trilhão. E como todo cidadão mortal desse país, nós temos que pagar PIS, COFINS, imposto de renda e, naturalmente, a CID. Quem abastece o carro, quem consome a gasolina, o óleo diesel, o agricultor, o caminhoneiro, o motorista, o cidadão. Agora, as empresas estrangeiras vão vir aqui explorar o nosso petróleo, nem a CID, que incide sobre o petróleo, sobre a gasolina, nada, leve, livre e solto, para eles tudo liberado. Acabar com essa história de que a renúncia vai produzir 1 trilhão de prejuízo. Ao contrário, 1 trilhão de receitas para o governo. Prefeitos, governadores serão royalties de petróleo de participação especiais que irão para os cofres
beneficiando saúde e educação desses municípios. Nós temos que aumentar a competitividade dessa exploração e não mais fechar o nosso mercado, olhar para o futuro e gerar riqueza nesse país. Como vimos na reportagem, a expectativa, há um estudo, inclusive, da consultoria legislativa que estima essa renúncia fiscal em R$1 trilhão até 2040. Lembrando que a medida provisória, ela tem força de lei, ela está em vigor desde agosto e, para continuar valendo, precisa ser aprovada pela Câmara, já foi concluída a votação hoje, e ainda pelo Senado até o dia 15 de dezembro. Jaciene. Tá certo, Aline, muito obrigada pelas informações.